Abra sua Bíblia no Salmo 73. Eu quero pensar com vocês hoje sobre a cura para o mal da inveja. A cura para o mal da inveja. Salmo 73. Nós vamos ler até o verso 3 inicialmente. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. A linguagem aqui não é de barganha, ou seja, Deus é bom para quem tem coração puro. É o inverso. Deus é bom para com Israel, o povo com quem Ele tem uma aliança. Aquele povo em quem Deus mesmo produz um coração puro. A linguagem aqui é uma linguagem de pacto, de aliança, e é sempre isto que significa. Não é que Deus seja um Papai Noel que abençoa só as boas crianças. Ele abençoa o seu povo, aquele povo com quem Ele tem uma aliança, e esse povo tem coração puro. Deus produz isso. Porque só verão a Deus os limpos de coração, aqueles que Deus mesmo santifica, e assim por diante. Então, esta era a convicção inicial de Asaf. Deus é bom para seu povo, para com seu povo, Deus, para aqueles que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Na semana passada nós iniciamos o estudo deste salmo e nós vimos que a inveja é um veneno que mata muito mais o invejoso do que o invejado. Apesar de haver casos extremos em que o invejoso mata o invejado, literalmente mata. Mas, via de regra, geralmente a inveja mata muito mais quem inveja. E daí que nós nos propusemos a responder a essa pergunta: como sobreviver ao mal da inveja, mal este que habita dentro de mim e de você, já que, como vimos, quem está confessando a inveja que teve dos ímpios, e que por causa dessa inveja quase virou as costas para Deus, é Asaf, um líder na congregação de Israel, um ministro de música. E se aconteceu com ele, obviamente, certamente pode acontecer com qualquer cristão, com qualquer filho de Deus. Por isso, nós precisamos saber agir. Como sobreviver ao mal da inveja? Primeiramente, na última mensagem, nós vimos que a inveja, ela sempre segue por um desvio de morte. E hoje, o que nós vamos fazer, nós vamos pegar a estrada de retorno para a vida, e por fim nós vamos seguir pela rota segura para a eternidade. Então, o desvio de morte está do verso 1 ao 15 deste salmo. O retorno está do 16 ao 26, e a rota segura do 27 ao 28. A inveja segue por um desvio de morte. Nós vimos que sem fé em Deus, a pessoa se volta para buscar rocha firme para os pés, na absolutização que ela faz das suas necessidades sentidas. Ela idolatra suas necessidades sentidas. Ela não confia que Deus é bom. Como o salmista começa dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Deus é bom para o seu povo. Quanto a mim, eu quase tropecei, meus pés escorregaram e eu quase caí. Por quê? Porque eu tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de eles serem perversos.
Então tudo começa quando você duvida da bondade de Deus, não acredita que Deus está sendo bom para você, porque se Deus fosse bom com você, Ele não deixaria você passar pelo que você está passando, não é isso? E aí você duvida da bondade de Deus, e essa dúvida, essa incredulidade, essa falta de fé na bondade de Deus, te faz virar as costas para Deus e fixar seus olhos naquilo que você sente que Deus deveria fazer por você, transformando você, ou abençoando você de alguma forma física, material, etc. E você então começa a fazer dos perversos ou dos ímpios que prosperam o seu referencial. Olha o que diz a continuação do texto, de 4 a 12. Essa gente ímpia leva uma vida sem sofrimento, tem o corpo saudável, forte. Então ele diz, olha, eu estou cheio de problema, os ímpios não sofrem. Meu corpo de alguma forma não é tão saudável ou sarado, o deles é saudável, forte, bonitões. Não enfrentam dificuldades, não estão cheios de problemas como os demais, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas, vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam para sempre, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, e em seu orgulho ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra, por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe, eles perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas multiplicam-se. E eu que sou de Deus, pobre de mim. É assim que age o coração cheio de cobiça. Qual foi então a conclusão do salmista? Verso 13. Foi à toa que mantive meu coração puro, foi em vão que agi de modo íntegro, foi à toa que eu guardei a aliança com Deus, foi à toa que eu busquei viver a vida de santidade que Deus requer, sede santos porque eu sou santo, foi à toa. O dia todo eu só enfrento problemas. Cada manhã eu sou castigado. Parece que quanto mais eu me entrego a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu dizimo, eu oferto, eu busco a bênção de Deus. Quanto mais eu me dedico a Deus, mais desgraça sobre mim. Deus não é bom. Se fosse bom, abençoaria a minha pessoa e não os ímpios. Gente, quando se segue por esse caminho de morte, a conclusão sempre será esta: valeu a pena servir Deus? Valeu a pena ter sido líder da igreja tanto tempo? Valeu a pena cantar no coral? Valeu a pena fazer o que eu fiz? Oh, meu povo, a gente lida com isso toda hora. Veja, eu lido com Deus, eu busco Deus, meu filho está doente, não sara. Eu busco Deus e eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo prosperar de alguma maneira. O ímpio não, o ímpio vive a vida boa, viaja 3 vezes por ano, e aí você fica assim, duvidando de que Deus não é bom, porque se fosse bom, realizaria suas necessidades sentidas. Esse é um caminho de morte, meu povo. Porque você acaba medindo a bondade de Deus, ouça bem, a partir das coisas, segundo você entende, a partir das coisas boas que Ele faz ou deixa de fazer por você. Isso é terrível.
E aí você começa a cobiçar o outro, a falar do ímpio. Olha, o ímpio até duvida que o Senhor existe, até duvida que o Senhor se importe com as coisas desta terra. Asaf nos ensina que a inveja segue por um caminho de morte, a cobiça. A maioria das pessoas decepcionadas com Deus, com a fé, no fundo, lidam com a incredulidade da bondade de Deus, fazendo-as cobiçar o que elas querem, espelhando-se na prosperidade dos ímpios. Agora vem uma pergunta interessante. Por que que o ímpio prospera? E o que nós vamos ver Asaf fazer neste salmo, a partir do verso 16, quando ele pega a estrada ou o retorno para a vida, nós vamos descobrir que prosperidade não é em si prova do favor de Deus. Ao contrário, pode ser castigo de Deus. Por isso que eu abomino o evangelho da prosperidade, porque torna Deus não um fim em si mesmo, mas um meio para as coisas que a gente quer. E segundo, que a teologia da prosperidade coloca como prova de que Deus tem favor ou bênção sobre a sua vida, se você prosperar, quando na verdade prosperidade na vida de muitos, como será aqui o caso do ímpio, nós veremos, prosperidade é a forma de Deus entregá-los aos seus próprios prazeres e pecados e destruí-los no final eternamente. Então veja, meu povo, quando eu coloco tudo isso para vocês, sendo seu pastor, eu não estou aqui numa empreitada simplesmente criticando outras igrejas, outros pastores e pregadores. Não, meu objetivo não é a crítica pela crítica. E nem é a ofensa à pessoa desse tipo de pregador. É dizendo para vocês o veneno que tem nisso e o quanto isso mata. E o meu papel como pastor de ovelhas de rebanho é alertá-los quanto a estes que do nosso meio surgiriam. Então vamos ver o retorno para a vida, a partir do verso 16. De repente, nesse desvio para a morte, Asaf, que seguia ladeira abaixo, rumo à destruição promovida pela incredulidade dele na bondade de Deus, Asaf toma o retorno para a vida. E qual é o retorno para a vida? Verso 16. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Permitam-me fazer 4 observações aqui para vocês. Primeira, verso 16. Persistir nesse desvio, tentando fazer sentido de tudo apenas pelos nossos padrões. Ou seja, como Asaf revela que ele tentou fazer o tempo todo, ele tentou por si mesmo. Tentei compreender por que prosperam. Ele tentou por si mesmo encontrar respostas. Seguir esse padrão, fazendo de si mesmo, do seu coração, do seu raciocínio somente, uma maneira de tentar entender por que eles prosperam e eu não, é tarefa sobre-humana, é difícil, é impossível, porque quando você se tranca em si mesmo, ouvindo o seu coração enganoso, olhando para os outros, vendo os outros prosperar, tomando a prosperidade dos outros como padrão para dizer, é bênção de Deus lá e maldição porque eu não prospero, você definha. Você começa a viver alimentando-se de autopiedade.
Eu vejo isso toda hora, gente. Toda hora entre o povo de Deus. E esse sempre vai ser um desvio para a morte. Você trancar em si mesmo, tentando fazer com que sua mente, seu coração todo corrompido e confuso, incrédulo, Deus não me ama, porque se me amasse não me deixaria estar assim. Esse é um caminho de morte. E Asaf diz, olha, esse era o meu problema. Incrédulo, sem crer na bondade de Deus, sem buscar o discernimento da palavra de Deus, sem deixar a palavra de Deus dizer o que de fato é certo ou errado naquilo que eu estou pensando. Em vez disso, eu fiquei tentando fazer sentido sozinho. Minha alma quase definhou para a morte. Mas aí vem o ponto de virada, verso 17. O ponto de virada é quando a gente busca em Deus o sentido da vida. Você não pode buscar o sentido para a sua vida nas necessidades que você sente ter. Transformaram o Evangelho em algo psicologicamente terapêutico, onde Deus trabalha em nós a partir das nossas necessidades sentidas, ora afirmando-as, ora nos entregando o que a gente tanto sente, afinal Deus nos ama e Ele tem que fazer aquilo que eu sei que é a minha maior necessidade. Isso mata, isso destrói. Necessidade sentida, que não é por Deus atendida, segundo se espera, produz um bando de crente auto-piedoso, milindroso, couro mole, coração duro, afasta de Deus, afasta da igreja, se encaramuja, se tranca. Mas o Asaf, ele diz, eu peguei o retorno. O que ele fez? Eu entrei no santuário do Senhor. Eu saí de mim mesmo, eu saí da minha mente, do meu raciocínio, do meu coração autopiedoso. E eu fui para o santuário de Deus. E o que ele viu no santuário? O que havia no santuário do povo de Deus nos tempos de Asaf? João Calvino argumenta que no santuário havia a lei era ensinada, a lei era explicada. Outros biblicistas, outros comentaristas vão dizer que além da lei existia no santuário o sacrifício que era oferecido pelos sacerdotes em favor do pecado do povo. E eu gosto da ideia destes dois elementos, você entrar no santuário e ver a palavra sendo exposta, tendo como centro da palavra a cruz de Cristo, porque quando você olha para as Escrituras, sendo o centro das Escrituras, o foco das Escrituras, não as nossas necessidades sentidas, mas a nossa maior necessidade, que é reconciliação com Deus. Éramos inimigos de Deus, e esse é o grande problema. Quando a gente se volta para isso, a gente começa a fazer sentido como Asaf fez. Ele sai da sua própria mente, ele sai do seu coração cheio de autopiedade, ele entra no santuário, ele ouve a lei, ele observa os sacrifícios e ele começa a receber cura. A Bíblia pregada, centrada no Evangelho da glória e da graça de Deus em Jesus, sara o coração da gente. Terceira observação, verso 17. Ele entendeu que não dá para fazer sentido de tudo sem que a gente tenha o destino eterno em perspectiva. Porque o verso 17 diz, e por fim entendi o destino dos ímpios. Ele reconhece, meu problema é que eu estava preso em mim mesmo. Resolvi ir para o santuário, ouvir a palavra e observar que a minha maior necessidade é que haja um substituto, o sacrifício pelo meu pecado. E aí eu entendi o fim deles, esse homem encontrou a cura. E a quarta observação, note que o verso 16 e 17
é uma oração. Asaf voltou a orar. E Asaf voltou a orar como se deve orar. Eu fico vendo pessoas lidando com Deus, orando, lutando, travando batalhas de oração. A expressão comum é pagando o preço de oração. Elas vivem em guerra, elas nunca sossegam a alma, porque elas acham que no muito falar, no muito pedir, naquela consagração, Deus vai atender as necessidades delas. E é um coração, é uma alma que nunca se sente pacificada. E aqui o que a gente vê é um Asaf entendendo o que é oração. Deus, olha, eu tentei fazer sentido sozinho. Deus, eu segui meu coração. Deus, enquanto eu não me voltei para o Senhor no santuário, enquanto eu não entendi o destino do ímpio, eu não comecei a achar a cura. Veja que Asaf está dizendo o seguinte: a gente tem que aprender a orar. Orar dizendo: se eu ficar tentando fazer sentido com os meus pensamentos, gente, nossos pensamentos são vilões. Os irmãos sabem que em 2005 eu tive síndrome do pânico. Fará 15 anos, ano que vem. E eu nunca deixei de tomar minha sertralina. Nunca deixei de tomar um remedinho que possa ajudar a dormir, Donarém. Não é tarja preta. Não há uma noite que eu não me deite com medo de ter outro ataque. Não há uma noite em que os pensamentos intrusivos vêm tentar roubar de mim a paz. E que se eu não contra-atacar com a palavra de Deus e ficar só ali em mim mesmo, tentando fazer sentido com aqueles pensamentos todos, eu me destruo. Se você tentar resolver seus problemas fazendo sentido só com o que o seu pensamento te diz, o seu coração diz ser o melhor para você, você vai se destruir. A guinada de Asaf foi que ele entrou no santuário, saiu de si mesmo, e ele enxergou a vida a partir da perspectiva do fim. E o fim, meu povo, não tem nada a ver com aquelas grandes conquistas materiais ou sociais que a gente adquire. O fim será eu e Deus face a face, ou para receber dele a justa condenação, ou para dizer: entre para o gozo do meu Senhor. E aquilo tudo que eu conquistei em termos de fama, de saúde, de família muito bem sarada, de dinheiro, de prosperidade, é nada, passou, e a eternidade será Cristo e Deus. Enquanto os meus olhos não estão nisso, eu me destruo. Essa é a guinada. E aí Asaf toma consciência. Asaf toma consciência de pelo menos 3 coisas nesse retorno que ele pega. O retorno começa quando você entende: não dá para eu me trancar nos meus pensamentos intrusivos que vêm de um coração cheio de distorções, cheio de valores distorcidos, achando que a bênção de Deus consiste em me dar um corpo sarado, a bênção de Deus consiste em me fazer prosperar, a bênção de Deus consiste em eu abrir a boca e todo mundo dizer amém. Essas eram as coisas que Asaf invejava. Nós lemos até o verso 12. Sai de si mesmo, volta-se para Deus, vê o destino dos ímpios, e aí você toma consciência. Você toma consciência do destino dos ímpios, você toma consciência do seu próprio pecado, e você toma consciência do verdadeiro tesouro. Toma consciência do destino dos ímpios, versos 18 a 20, leia, o destino dos ímpios. Tu puseste os ímpios num caminho escorregadio,
e os fizeste cair do precipício para a destruição. Povo de Deus, presta atenção, o que Asaf cobiçava dos ímpios? O que ele cobiçava dos ímpios, dizendo, o Senhor deu isso para os ímpios, e o Senhor não deu isso para mim. O que era? Prosperidade, corpo sarado, proeminência sobre as pessoas. O Senhor deu para eles e não deu para mim, o Senhor não é bom para mim. Mas Asaf, de repente, preste atenção nisso, tomou consciência de que aquelas coisas que Deus mesmo deu para os ímpios, Asaf entende agora que aquilo nunca foi bênção, aquilo foi um caminho escorregadio, na verdade foi maldição. Asaf está dizendo que bênção material, social, física, tantas vezes sobre a vida de alguém não é bênção, é maldição. Ele está dizendo, o Senhor colocou eles num caminho escorregadio, o Senhor os fez cair do precipício para a destruição. Eles são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. A primeira tomada de consciência se refere ao destino desses ímpios. Eles, de fato, parecem seguros, parecem prósperos, parecem saudáveis, mas na verdade eles foram colocados num terreno escorregadio, uma areia movediça. E Deus mesmo colocou eles lá, verso 18, tu os puseste nessa bênção material. Fazendo da bonança, da saúde que Ele mesmo deu, Deus mesmo deu a eles um caminho para a destruição deles. Gente, ouça, prosperidade, saúde, nem sempre são sinais de bênção ou de favor de Deus, pode ser maldição. Você tem dúvida? Vou te dar só mais um texto, poderia te dar outras dezenas. Salmo 106. Salmo 106, versos 14 e 15. O salmista está falando do povo hebreu, que de acordo com Números 11, versos 4 a 11, Números 11, de 4 a 11, o povo começou a cobiçar as cebolas do Egito, os alhos porós do Egito, o alho do Egito, os peixes, a carne do Egito, porque eles estavam comendo só maná, cansaram de maná e começaram a se rebelar com Deus. Deus nos tirou do bem bom do Egito para fazer a gente comer maná. Eles queriam, eles cobiçaram voltar para o Egito. Deus, o Senhor não nos está abençoando nesse deserto. E nós queremos que o Senhor nos abençoe. Se o Senhor é amor e a gente vai medir o amor do Senhor Deus, de acordo com o que o Senhor vai nos dar. Porque se o Senhor continuar nos dando só maná, a gente vai chegar à conclusão de que o Senhor não nos ama. E olha o que diz o salmista. Os hebreus se entregaram à cobiça no deserto. A mesma de Asaf. A mesma da maioria dos ditos filhos de Deus que hoje lotam templos evangélicos atrás dos benefícios de Deus. Cheios de cobiça, cheios de desejo de prosperar, de se sentir reconhecido, admirado, de ter saúde para desfrutar como querem. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram Deus na solidão. Tentaram Deus como? O Senhor não nos ama, o Senhor nos tirou de lá para nos dar maná. Sabe o que Deus fez? Não leia ainda o texto seguinte. Deus, por que você teria feito? Ingratos, vocês vão continuar comendo maná enquanto eu achar que tem que ser.
Deus deu prosperidade para eles, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Enviou magreza à sua alma, é o que literalmente diz o hebraico. Deus deu a eles o que o coração cobiçava, mas a alma deles desnutriu para a morte. Oh, meu povo, não tente ao Senhor como esses tentaram, porque pode ser que Deus faça com você o que fez aqui. Te dá o que cobiça o seu coração, e aquilo vai se tornar seu ídolo, e aí você vai cobiçar tanto, que a sua alma vai se desnutrir, emagrecer, definhar para a morte. Prosperidade, bênçãos materiais, físicas, proeminência, não é sinal do favor de Deus, da graça de Deus necessariamente. Pode ser a forma de Deus começar o juízo sobre a sua vida. Você quer esse ídolo? Eu vou te dar. Vai lá. Vai ver o que ele faz com você. E sua alma definha. Quanta gente cheia de prosperidade. De verdade, tem gente que se prospera quando começa a buscar a Deus. Mas vão se tornando cada vez mais arrogantes, mesquinhos, orgulhosos, não dizimam na mesma proporção, não ofertam, não se entregam a Deus. Eu já ouvi um cidadão, depois de Deus ter dado para ele um carrão, lá em São Paulo, e a gente precisava ir numa congregação cheia de barro, buraco, e ele virou para mim assim: não, pastor, no meu carro, eu não ponho meu carro naquilo ali não. Eu falei: meu Deus, vontade que me deu foi: ó Senhor, manda as pragas do Egito. Mas na verdade, é isso aqui, ó. Deus te dá o carro que você tanto cobiçou, e faz sua alma definhar. Deus te dá a saúde, o corpo sarado, a família perfeita, que você tanto cobiçou, o filho, marido, mas faz definhar a alma. Você tem que tomar consciência do destino dos ímpios. Asaf agora estava olhando da perspectiva de Deus para aqueles que ele um dia tanto invejou. Asaf agora vê que esses não são mais estáveis. Eles, na verdade, é como alguém que acorda de um sonho e dá risada do que sonhou. Eles vão desaparecer logo pela manhã. Eles vão desaparecer quando o sol da justiça raiar, quando Cristo voltar. Vão sumir como um sonho. Sinceramente, nesta manhã eu acho que seria o caso de você examinar de que forma você mede o amor de Deus por você. Porque se isso está atrelado às coisas que você quer, e mesmo coisas boas, pode ser que você tenha idolatrado Isaac, as coisas boas que Deus dá. Segunda consciência que ele toma é do próprio pecado. Verso 21, percebi então que meu coração se amargurou. Meu coração incrédulo, meu coração que duvidou da bondade de Deus, se tornou amargo. E que eu estava despedaçado por dentro. Quanta gente seria curada se olhasse para Deus e dissesse: meu Deus, olha o que virou meu coração diante do Senhor, um poço de amargura, meu coração se despedaçou em migalhas, porque eu duvidei da sua bondade. Eu achava que o Senhor abençoa ou ama, quando o Senhor só faz o que o meu coração deseja. Quanta gente seria curada.
E às vezes a melhor maneira de seu pastor demonstrar amor por você, ou de um irmão na fé, uma irmã na fé, demonstrar amor para você, é fazer você cair em si e dizer: não, minha irmã, não, meu irmão, não é assim que se mede o favor de Deus. O favor de Deus se mede por 1 de Pedro 3,18, que o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar, levando-nos de volta para Deus. Deus é o seu favor, Deus é a sua porção, a glória dele, viver com ele, desfrutá-lo e querer que outros tenham esse mesmo prazer nele. O salmista falou: eu me tornei ignorante. Olha o que o pecado faz com a gente, verso 22. O meu coração amargurado, o meu coração despedaçado dentro de mim, me tornou tolo e ignorante. E aí na prática, sabe como é que uma pessoa dessa age? Como um animal irracional, diz o texto. Como um animal irracional. Você tenta chegar num animal ferido, principalmente se ele não conhece você. Tenta pôr a mãozinha nele para cuidar dele. A primeira reação dele para se proteger vai ser avançar em você. A cobra cascavel, ela ainda avisa com o chocalho. Não chega, não chega. Eu pico e eu mato. E aí você não ouve, não vê, chega perto e crau. Quanta gente assim, ferida, tornaram-se literalmente tolas, ignorantes, agindo como animais irracionais, e tudo está lá dentro, está lá no coração. É um coração que se amargurou com Deus, é um coração que se despedaçou, é um coração que chegou a esse ponto porque duvidou que Deus é bom porque achou que bondade de Deus é mostrada quando Ele afirma nossas necessidades, quando Ele dá voz às nossas cobiças, quando Ele realiza os nossos sonhos idólatras. Chega de cristianismo idólatra. Tomou consciência do próprio pecado, e a última consciência que ele toma é do verdadeiro tesouro. Qual é o verdadeiro tesouro? Verso 23. E no entanto, eu ainda pertenço a ti. Eu ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Apesar de mim, o Senhor é tão bom comigo, que mesmo quando eu virei as costas, mesmo quando eu cobicei, mesmo quando eu amargurei, mesmo quando eu fiz o que eu fiz, o Senhor não me abandonou, o Senhor continuou comigo. Eu pertenço a ti, tu seguras minha mão direita, e eu só não fiz besteira, porque o Senhor me guardou. Tu me guias com teu conselho, me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele, Deus, é minha possessão para sempre. Será que se Deus te tomar tudo, você ainda vai dizer isso? Porque se você continuar dizendo isso, você dará provas: Deus é o meu tesouro. O nosso tesouro, gente, como muitos crentes dizem, você pergunta: está bem? Tudo em paz, pastor, tendo saúde, tem tudo. Não! Porque sua saúde pode acabar. E vai acabar. E na hora que ela acabar, você vai ser tentada a duvidar que Deus gosta de você. Porque Ele não te curou do câncer, Ele não te curou da enfermidade, e você então vai virar as costas para Deus. Mas você tem que aprender a dizer: Deus, minha saúde pode acabar,
minha alma, meu espírito pode se deprimir, pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. E sabe como é que começou a cobiça de Israel, segundo Números capítulo 11? A cobiça que o Salmo 106 diz, que Deus foi lá e concedeu o que o coração cobiçou, mas fez definhar a alma. Sabe como tudo começou? Números 11, verso 4. E veja a importância de um crente não se colocar em julgo desigual. Números 11, verso 4. Toda aquela cobiça do deserto começou, verso 4. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito, e o povo de Israel também começou a se queixar. Tudo começou com aqueles estrangeiros que deixaram o Egito, querendo seguir Israel, viram os poderes, viram os sinais que fez Faraó deixar o povo ir, e aí eles chegam no deserto, dá de cara com a realidade, e esse povo de repente se torna mulher de Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Cuidado com quem você traz para perto do seu coração, porque tem poder enorme de influenciar você a se queixar de Deus. Tudo começou com os estrangeiros, que contaminou o povo de Deus, que começou a dizer: ah, se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos, de graça no Egito. De graça? Será que vocês comiam de graça? Olha como o pecado nos faz esquecer da escravidão do pecado. De graça, a coisa era tão séria, era tão feia, que vocês gemiam, dizendo: cadê o libertador que vai nos tirar daqui? Não era de graça. Mas os pepinos, os melões, os alhos porós, a cebola, os alhos à vontade. Quanto crente encantado com quitandas. Quanto crente encantado com o que destrói. E aí vem o salmista e diz: eu entendi, a minha porção é o Senhor, eu posso perder a saúde. Meu povo, deixa eu te ler, eu recebo todo dia, dezenas de mensagens dos sermões da nossa igreja que estão no YouTube. Olha a mensagem que eu recebi depois do sermão no Salmo 73, semana passada, a primeira parte. Meu irmão, eu comecei a ouvir essa mensagem esta semana, mas tive que parar na metade. Logo hoje cedo recebi uma notícia, algo relacionado ao concurso que eu prestei, e que eu percebi ficou ainda mais difícil de sair outro concurso, já que eu não passei no primeiro. Isso tirou de mim a paz, me fez cair na incredulidade, duvidei dos desígnios do Senhor para a minha vida, aqueles que me direcionaram a estudar para concurso. Mas ao retornar à mensagem, fui confrontado pelo Espírito Santo de Deus e me questionei: posso eu duvidar que Deus é bom comigo? Não, eu não tenho esse direito. Quero apenas louvar a Deus pelas palavras que recebi, pois elas mudaram o meu dia e me encorajaram a voltar o meu barco para o alvo, que é Cristo, e não para os meus ídolos. Esse homem estava idolatrando um concurso, uma carreira. Pode ser o seu caso, idolatrando o desejo de ter um filho, idolatrando o desejo de ter mais saúde, idolatrando o desejo de ter mais dinheiro, de ter um status, de ser reconhecido, de ter um ministério proeminente, ser o líder de uma
grande rede de pequenos grupos, isso é desgraça. Quando a gente toma consciência dos desígnios de Deus, quando a gente toma consciência do nosso pecado, quando a gente toma consciência de que o verdadeiro tesouro é Cristo, a gente encontra o retorno para a vida. Eu vou terminar aqui. Domingo que vem a gente volta nesse salmo e conclui. Mas o que eu quero que você saia daqui carregando no seu coração: não meça as bênçãos de Deus fazendo o seguinte: olha, Ele me abençoa, Ele me dá, eu tenho, logo Ele me ama. A maior prova de amor Deus já nos deu. Cristo, o Filho eterno de Deus, se fez carne, viveu uma vida perfeita, foi crucificado, ressuscitou, e nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Não deixe o diabo, não deixe o seu coração, não deixe esse mundo pervertido dizer que Deus não te ama, porque você não prospera, porque você não se sara, porque você não consegue sair de alguma dificuldade. Não, porque Deus pode te dar tudo isso e fazer sua alma definhar. Ó Deus, em nome de Jesus, livra-nos da síndrome de Asaf. Faça-nos entender que a cura, Senhor, para o mal da inveja, é uma tomada de consciência. É sair de nós mesmos e buscar o Senhor no teu santuário. É buscar na palavra e na obra de Jesus o sentido para a vida. É entender que a obra de Jesus consiste essencialmente em nos reconciliar com Deus. E fazer de nós homens e mulheres que amam os outros e repartem o Evangelho. Multiplicam discípulos. Faça-nos tomar consciência do destino dos ímpios. E quantos deles estão a caminho da destruição, tendo recebido das próprias mãos do Senhor prosperidade. Livra essa igreja, os membros dessa igreja, desse tipo de maldição. Ó Deus, dá-nos consciência do nosso pecado, da amargura que o nosso pecado nos faz viver. Dá-nos consciência de que o coração está em pedaços e precisa de perdão e de um novo foco. Dá-nos consciência de que o nosso tesouro é Cristo. Em nome dele oramos, amém.